bem-vindos ao canal Biologia Admirável. Eu sou Afonso Naphtalin, professor de Ciências Biológicas, e dando continuidade ao estudo do metabolismo energético celular, introduzido em vídeo anterior. Nesta aula, irei lhe apresentar a cadeia de transporte de elétrons, que é a terceira etapa da respiração celular. Bem, uma cadeia de transporte de elétrons pode ser definida como uma série de moléculas transportadoras de elétrons. Elas recebem os elétrons de moléculas doadoras e entregam os elétrons a moléculas aceptoras finais. Nesta aula, irei abordar os tópicos antecedentes da cadeia de transporte, onde ocorrem fontes de elétrons, produção de ATP, produtos e quem utiliza a cadeia de transporte de elétrons. Bem, a respiração celular, conforme já apresentei anteriormente, inclui a glicólise, o ciclo de Krebs e, por último, a cadeia de transporte de elétrons. Nos organismos procariontes, a cadeia ocorre na membrana plasmática. Já nos organismos eucariontes, a cadeia de transporte ocorre nas mitocôndrias. Aqui temos a ampliação de uma mitocôndria e podemos perceber que ela possui uma membrana externa, uma membrana interna, as cristas mitocondriais, que são dobras formadas pela membrana interna, e a matriz mitocondrial, que é o espaço delimitado pela membrana interna, e é na membrana interna que ocorre a cadeia de transporte de elétrons, já que as moléculas transportadoras estão inseridas nela. Já as moléculas doadoras e aceptoras estão localizadas na matriz mitocondrial. Professor, mas quem são as moléculas doadoras de elétrons? Bem, conforme eu já apresentei nos vídeos sobre a glicólise e o ciclo de Krebs, essas moléculas são a nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NADH, e a flavina adenina dinucleotídeo, que é o FADH2. Então vejamos como isso acontece. Bem, a glicólise produz duas moléculas de NADH, que são duas moléculas por glicose. Na etapa preparatória para o ciclo de Krebs, temos a produção de mais duas moléculas de NADH, uma molécula por piruvato. No ciclo de Krebs, temos a produção de 6 moléculas de NADH, 3 por acetil coenzima A e 2 moléculas de FADH2, uma por acetil-CoA. Então, estas são as moléculas doadoras de elétrons, as quais perdem seus elétrons para a cadeia de transporte. E caso a molécula aceptora final de elétrons seja o oxigênio, teremos a respiração aeróbia, mas se a molécula aceptora final de elétrons for outra molécula inorgânica diferente do oxigênio, teremos a respiração anaeróbia. Pessoal, se considerarmos essa estrutura como sendo uma bactéria, em verde temos a parede celular, em amarelo a membrana plasmática e no centro temos o citoplasma. Mas caso consideremos que essa estrutura represente uma mitocôndria, em verde temos a membrana externa, em amarelo temos a membrana interna e no centro temos a matriz mitocondrial. E como eu já falei anteriormente, estas moléculas estão inseridas nessa estrutura. Então, a cadeia de transporte de elétrons recebe os elétrons das moléculas doadoras e entregam os elétrons para as moléculas aceptoras finais. E na medida que os elétrons fluem através destas moléculas, algumas delas transportam prótons de hidrogênio para o espaço intermembrana. E quando os prótons fazem o caminho inverso a partir da ATP sintase, temos a produção de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. Esse processo é chamado de fosforilação oxidativa. Fosforilar significa adicionar grupo fosfato. Neste caso, o grupo fosfato é adicionado à molécula de ADP para a produção de ATP. E o termo oxidativa é em referência às moléculas doadoras que sofrem a perda de seus elétrons. Elas se tornam oxidadas. Pessoal, e considerando que esta estrutura represente uma mitocôndria,
temos um detalhe: as moléculas de NADH produzidas durante a glicólise no citoplasma, elas não podem entrar na matriz mitocondrial, já que a membrana interna é impermeável a esta molécula. Neste caso, existem sistemas que fazem a transferência dos elétrons do NADH para o NAD na matriz mitocondrial. Então, teremos a produção de NADH. O detalhe é que, dependendo do sistema que faça a transferência de elétrons, teremos maior ou menor produção de moléculas de ATP. Então, vejamos o total de moléculas de ATP produzidas a partir da oxidação completa de uma molécula de glicose. Pessoal, na cadeia de transporte de elétrons, cada molécula de NADH possibilita a produção de 2,5 ATP e cada molécula de FADH2 possibilita a produção de 1,5 ATP. Então temos este resultado. Pessoal, no caso das moléculas de NADH produzidas na glicólise, dependendo do sistema que introduza os elétrons na matriz mitocondrial, teremos a produção de 3 a 5 moléculas de ATP, ou seja, cada molécula de NADH possibilitará a produção de 2,5 ATP ou de 1,5 ATP. Então aqui nós temos 26 a 28 moléculas de ATP produzidas por fosforilação oxidativa. Além destas, também temos a produção de mais 4 moléculas a partir da fosforilação em nível de substrato, 2 moléculas na glicólise e 2 moléculas no ciclo de Krebs. Então, a oxidação completa de uma molécula de glicose possibilita a produção de 30 a 32 moléculas de ATP. Pessoal, além da produção de ATP, a cadeia de transporte de elétrons possui outros produtos. Como eu falei, na respiração aeróbia, o oxigênio é a molécula aceptora final de elétrons. No caso da respiração anaeróbia, temos outras moléculas inorgânicas como aceptoras finais de elétrons, por exemplo, o nitrato, o sulfato e o carbonato. No caso do oxigênio, quando ele recebe elétrons e prótons de hidrogênio, temos a produção de água. No caso do nitrato, ele é reduzido a nitrito, o sulfato é reduzido a sulfeto de hidrogênio e o carbonato é reduzido a metano. Além disto, em ambas as respirações também temos a oxidação das moléculas doadoras de elétrons, as quais irão retornar para as etapas anteriores a fim de serem novamente reduzidas. A respiração celular aeróbia ela é realizada por organismos procariontes e eucariontes, já a respiração anaeróbia é realizada pelos organismos procariontes. Bem, chegamos ao final do conteúdo programado para esse vídeo. Se você gostou da aula, você pode ajudar o canal marcando o vídeo com gostei, pode compartilhá-lo com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sino para receber a notificação de novos vídeos. Ficamos por aqui e até breve!